Bom dia, como é que vocês estão? Segundo Química, tudo bem? Beleza? E a quarentena? Tudo ok? Se cuidando bastante? Então tá bom, vamos lá. Matéria nova: produção do açúcar e álcool, tá? Quando falamos da produção de açúcar e álcool, eu tenho que pensar a primeira coisa. É a base, tá? Base da economia de muitas regiões do Brasil. Regiões do Brasil, tá? Eu acho que não é uma grande novidade, né? Que a plantação, enfim, cultivo, né, da cana e a sua exploração, principalmente no interior do nosso estado aqui, o estado de São Paulo, né, é uma renda muito importante, né, tanto no Brasil como em São Paulo, tá? É, e, e quando nós pensamos na base da economia, né, eu estou falando o quê? Eu estou falando de usinas, né? Essas usinas, né, elas estão sempre, né, ocorrendo uma implantação de processos automáticos, tá? De controle, tá? Então, devemos hoje em dia, né, atualmente, já faz um tempo, não é tão, né, atual agora, mas você tem um processo totalmente automatizado de controle, né, de todo esse processo. E onde começa esse controle? Obviamente, começa, como nós já vimos desde o início do nosso curso, né, processo como do vidro, né, como qualquer operação na Itália, tudo começa o que? Da matéria-prima, tá ok? Esse controle, né, esse controle da matéria-prima, tá? Então vou colocar aqui o controle da matéria-prima, ok? Esse controle da matéria-prima, ela se dá em algumas etapas aqui, tá? Uma delas, o controle tem que começar, obviamente, que pragas, ou seja, quando nós falamos pragas, eu estou falando de algo que vai prejudicar o desenvolvimento da cana ou até matar a cana, né? Então é muito importante você ter um controle sobre essas pragas. Outra coisa muito importante e que ocorre sempre, né, eles vão atrás disso, é um melhoramento, tá? Melhoramento genético da cana, tá? Obviamente, o melhoramento genético da cana, nós podemos associar o que? Uma cana que é mais resistente a pragas, né? Uma cana que tem um rendimento maior, né? Ela consegue um rendimento maior de caldo, né? Da matéria, né? Enfim, do que vai ser utilizado. Também, esse processo também, além do melhoramento genético, pragas, é o corte
e transporte da cana até a indústria, tá bom? Deixa eu fechar um pouco aqui, só um minutinho, fechar um pouco aqui esse vídeo aqui, que tá assustador o barulho aqui do vento. Vocês escutaram? Então, né? Pelo amor de Deus, até eu fiquei com medo agora. Vamos lá, voltando aqui. Então, falei do corte e transporte, né, da cana. Também devemos falar o processo, né? O processo, nós estamos falando aqui da controle da praga, melhoramentos, né? Genético da cana, falando do corte, transporte. E no processo você tem 3 etapas principais, tá? Nós temos a extração, obviamente, né? Que é a matéria-prima, né? Nós precisamos. De que forma nós vamos conseguir essa matéria-prima? Vamos extrair ela, vamos plantar, você tem a plantação, geralmente são 12 meses aí, e depois você tem extração da cana. Depois, a destilação é outra parte do processo muito importante. E, obviamente, produção do açúcar, né? Ou o álcool, né? Então nós temos esses 3 principais processos, ok? Extração, destilação e a produção do álcool açúcar. Onde vai estar envolvendo o quê? Esse envolvimento, ele tem que ter o quê nesse envolvimento? Tem que ter, envolvendo esses processos, né? Quando eu falo envolvendo o quê? Tem que ter, muito importante, o controle e monitoramento. Controle e monitoramento, tá? É muito importante. E aumento da eficiência, né? Aumento da eficiência. Quando eu falo eficiência, é eficiência de produção. E quando eu falo essa eficiência de produção, eu estou falando principalmente o quê? A questão que envolve as operações unitárias, tá bom? Então vamos lá, deixa aqui só um momentinho, trocar aqui, para continuar aqui a explicação, tá? Vamos lá. Depois da sequência, nós vamos falar o que? Da matéria-prima. Quando eu falo da matéria-prima, eu falo o quê? Da composição química, né? Composição química da cana de açúcar, tá? Essa composição química da cana de açúcar, ela é muito variável, tá? Então, vou colocar aqui, muito variável, tá? Por que essa composição química da cana-de-açúcar ela é muito variável? Né? Uma das questões, né, que devemos considerar, primeira aí, são as condições climáticas, tá? As condições climáticas, ela com certeza, né, ela é uma que
que acaba influenciando, né, no tipo de cana, ok? Na qualidade dessa cana. As propriedades físicas, físicas, e químicas, né? Propriedades físicas e químicas, e também microbiológica, microbiológica do solo, tá? Do solo, né? Por quê? Porque a terra, onde ocorre a plantação de cana-de-açúcar, essa terra ela tem uma vida útil. Ou seja, você pode utilizá-la para esse tipo de plantação durante um tempo, aí você tem que parar, recondicionar essa terra, né, para depois você poder novamente plantar a cana, né? Ela tem um desgaste aí, então você tem que ter a reposição de uma série de tanto do aspecto químico como físico, enfim. Você tem que, né, recuperar essa terra. Então, é um cuidado que nós temos que ter com essa matéria-prima, onde você vai desenvolver ela, né? Também o tipo de cultivo, tá? O tipo de cultivo, e desse tipo de o tipo de cultivo, a variedade, estado de maturação, né? Estado de maturação, tá? O estado de maturação, ou seja, o tempo, né, que você vai desenvolvendo, você vai desenvolver na planta, né? Desde ela tá, né, como dizer, madura, né? Desde no ponto, né? Não está no ponto, como está no ponto ou passou do ponto, né? É o estado de maturação, o estado sanitário, também é muito importante, né? Enfim, você cuidar bem, né, do seu terreno, da sua terra, né? Assim, cuidar de forma correta, isso daí também vai impactar na vida útil, né, da sua plantação, né? E composição química, tá? Quando nós falamos composição química, então vamos falar aqui da composição química. Eu tenho que colocar aqui que 99%, né? Quais são, dentro dessa composição química, quais são os elementos? Desse 99%, nós temos os elementos hidrogênio, oxigênio e carbono, tá? Esses são, né, os 3 elementos aí, né, carro-chefe, tá? Distribuição do colmo. O colmo nada mais é o que? Ele é a caule, né? É a caule da cana, né? É a parte lá, a parte cilíndrica da cana, né? Obviamente, não estou nem falando aquela parte, né, a parte mais da raiz embaixo, nem estou falando das folhinhas que ela tem, eu estou falando o quê? Da parte cilíndrica, a estrutura dela, né? Que é o que? O colmo, que é o caule. E aí, quando nós falamos do colmo, do caule, nós temos duas... como ela é distribuído, né? Esse colmo, esse caule, ele é 75% água e
25% matéria orgânica, tá? Então essa é a distribuição que nós temos do como, no caule, tá bom? Vamos dar continuidade aqui, só um minutinho. Trocar a folha. Certo? Vamos lá. Continuando. Você tem duas frações principais, né? Duas frações principais no processamento, tá? Quando nós falamos duas principais na cana de açúcar, né? No processamento da cana de açúcar, no processamento da cana, do caule, né? Do como, que nós temos duas frações principais. Elas são a fibra, né? Que nós podemos associar aqui ao bagaço, né? E o outro, o caldo, tá? Esses são os dois principais, tá? Quando nós falamos do caldo, né? Nós podemos associar o que o caldo aí, né? O caldo, ele tem o que? Ele no caso, a matéria-prima, né? O caldo aí é a matéria-prima para a fabricação aí, obviamente, do açúcar e álcool, certo? Esse caldo, essa solução, ela é uma solução importante, que, né, quando você já extrai, obviamente, né, você não vai estar já prontinho, bonitinho, ela né, pronto para ser processado, enfim, você tem o produto final. Não, ela, no início, ela é o que? Vamos pensar assim, ela é uma solução impura, tá? Solução impura, onde nós temos, nessa solução impura, nós temos principalmente sacarose, né, os três tipos aí de açúcares, né? Sacarose, glicose e frutose, tá bom? Então é o que nós temos aí nessa solução, nesse caldo, né? Nós temos aí essas três, principalmente, né? Onde nós temos sacarose, glicose e frutose, onde 82% é constituído de água, 82% de água, e sólidos e 18% de sólidos solúveis, né? Que é aí que nós podemos aí associar os açúcares, né? E desses sólidos solúveis, né, os 18% estão ocupados em açúcares orgânicos, não açúcares e inorgânicos, tá? Que aí nós podemos associar, né, nesses três aí dentro, né, da solução impura, nós temos esses três aí, né? Açúcares orgânicos, não açúcares e inorgânicos. Só um momento, tocar a folha.
Ok? Voltando aqui, né? Então, aí nós temos outro também. Deixa eu, só um momentinho aqui. Deixa eu pegar aqui a sequência aqui. Desculpa. 18, 20. Ah, tá, desculpa. Tem aqui ainda só um momentinho. Deixa eu voltar aqui. Falha técnica. Tá, vamos lá. Desculpa. Então, aqui eu estava falando aqui dos açúcares, né? Orgânicos, aqui eu já deixei o espaço desses açúcares, tá? Esses açúcares, nós temos os açúcares, eles são representados, como eu falei, né? Pela sacarose, glicose e frutose, tá? E aí nós temos esses, né, que são formados de sacarose, glicose e frutose. Eles não podemos colocarmos eles como eles são carboidratos, né? Carboidratos que constituem o açúcar total, ok? O açúcar total, tá? E dentro desse açúcar total nós temos os açúcares redutores, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, explicar um pouquinho melhor, né? Que são redutores, são glicose e frutose, né? Em base álcali, né? Em base, né? Tem como uma solução base, né? E aí temos esses açúcares redutores, tá? Agora eu vou tocar a folha. Tá? E dos açúcares redutores, ok? Que eu comentei, né? Nós temos pensar o seguinte: eles têm teores, né? Teores elevados, né? Quando você tem, desculpa, desses açúcares redutores que são glicose e frutose, o que indica, né? Quando você tem, o cara vai fazer lá uma análise, né? Você vai fazer um controle da cana, da matéria-prima. Se nesse controle você tem muita glicose ou frutose, isso significa que nós temos teores elevados, tá? Teores elevados que mostram, né? Que mostram o estágio, um estágio pouco adiantado de maturação da cana, tá? Isso quer dizer que ela ainda não está no ponto de você fazer a extração. Você deixa mais um tempo, né? E outras substâncias indesejáveis, né, no processamento também indica, né? Então, no entanto, a cana, quando for madura, também não vai dar tanta diferença, né, em termos de açúcar redutores, mas é importante que também você vai ter, nessa situação, você vai ter outras substâncias, tá? Outras substâncias indesejáveis no processo. Indesejáveis no processo, tá bom? 24, desculpa, para seguir aqui a minha, que já estão olha só, já são números, né? Tem 24 observações aí dentro desse processo. Nós vamos falar agora, quase finalizando aí esse vídeo, vamos falar de substâncias inorgânicas, tá?
substâncias inorgânicas. Quando nós falamos de substâncias inorgânicas, nós vamos falar principalmente aqui das cinzas. Cinzas, né? Como são tratados dentro da usina, né? Dentro da usina de álcool, açúcar, essas cinzas, né? Que é essa matéria, obviamente, que não foi utilizada, que hoje em dia tem um uso, tá? Interessante a cinza, tem um uso que é o quê? Produção de concreto, tá? Produção de concreto. E os principais componentes que nós temos são sílica, cálcio, sódio, magnésio, enxofre, ferro e alumínio. Ok, classe? Então já são mais ou menos 26 minutos de vídeo, então eu vou parar para não ficar muito extenso, né? E aí depois continuamos na próxima aula com mais vídeo. Obviamente, antes disso, antes de apresentar esse vídeo, eu vou fazer essa explicação para vocês, tá bom? Com fotos e acrescentando alguma coisa ou outra. Ok, obrigado, bom dia.